Bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje iremos narrar a história da mulher de Ló, nosso primeiro vídeo da série, As Mulheres da Bíblia, onde vamos explorar histórias intensas e cheias de lições da Bíblia. A história de Ló, sua família e a esposa. De Ló, uma história que não a fala apenas sobre destruição, mas também sobre salvação, obediência e as escolhas que fazemos na vida. Mas será que estamos atentos aos avisos de Deus? Será que conseguimos seguir adiante ou nos deixamos prender ao passado como a esposa de Ló? Vamos juntos entender os detalhes dessa narrativa e o que ela tem a nos ensinar. Antes de começarmos nossa jornada pela história fascinante da mulher de Ló, queremos convidar você a se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade. Aqui, exploramos profundamente histórias bíblicas, lições de fé e como aplicar os ensinamentos de Deus na sua vida diária. Se você deseja crescer espiritualmente e descobrir mais sobre os caminhos do Senhor, inscreva-se agora, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Agora, vamos entender o que a Bíblia realmente nos ensina sobre a mulher de Ló e as lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Para entendermos bem a história de Ló, precisamos voltar um pouco no tempo, em Canaã, onde Ló morava com seu tio, o grande patriarca Abraão. Abraão, obediente a Deus, tinha uma grande promessa em sua vida, e Deus o conduzia em cada passo. À medida que o tempo passava, tanto Abraão quanto Ló acumulavam grandes riquezas e muitos rebanhos. Mas com a prosperidade surgiram os problemas. Não havia mais espaço suficiente para as vastas manadas de ovelhas e bois que ambos possuíam. Foi então que Abraão, com grande sabedoria e generosidade, propôs uma solução. Gênesis 13, 8, 9. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão, em sua bondade, deu a Ló a chance de escolher primeiro a parte da terra que queria. Ele não quis ser egoísta ou ficar com o melhor para si. Não era uma atitude comum, especialmente em um momento de disputa por recursos. Mas Abraão escolheu agir com generosidade e confiança em Deus. Isso já nos dá uma lição valiosa. Às vezes, a generosidade é o caminho mais sábio. Ló, ao olhar as terras, viu uma região extremamente fértil, onde havia abundância de água e vegetação. A cidade de Sodoma parecia o lugar perfeito para prosperar. Ele escolheu aquele lado, sem saber o que estava por trás da beleza aparente. A cidade de Sodoma, porém, estava repleta de maldade e corrupção, embora externamente fosse atraente. Gênesis 13, 13. Mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui já vemos o primeiro erro de Ló. Ele escolheu com os olhos, olhando para o que parecia ser bom, sem considerar o que realmente estava por trás da aparência. A história de Ló nos ensina que as aparências podem ser enganosas e que devemos sempre buscar a direção de Deus em nossas escolhas. O tempo passou e Sodoma e Gomorra se tornaram ainda mais corruptas. O pecado havia alcançado um nível tão grande que Deus decidiu destruir aquelas cidades. Mas, em sua misericórdia, ele escolheu salvar Ló e sua família. Deus enviou 2 anjos para avisar Ló sobre a destruição iminente e orientá-lo a sair imediatamente da cidade. Gênesis 19, 12, 13. Disseram os anjos a Ló: tens alguém mais nesta cidade? Sós, filhos, filhas, ou qualquer outra pessoa tua, que seja da tua família, tira-os de lugar, porque estamos para destruir este lugar. Mas Ló não estava pronto para partir. Ele hesitou. O que aconteceu com ele? Por que demorou tanto para tomar a decisão?
Parece que o apego a Sodoma era maior do que ele pensava. Ele, sua esposa e filhas foram avisados, mas ainda assim houve resistência. Essa hesitação é algo muito comum em nossas vidas também. Quantas vezes hesitamos em obedecer a Deus porque temos medo de perder algo do nosso passado, ou porque o futuro nos parece incerto? Os anjos então tomaram uma atitude decisiva. Eles pegaram a mão de Ló e de sua família e os levaram para fora de Sodoma. A ordem era clara. Não olhem para trás. Essa ordem era um teste de fé e obediência. Não olhar para trás significava abandonar o velho estilo de vida e confiar plenamente na salvação que Deus estava oferecendo. Não era apenas um aviso, mas um comando direto de Deus. Gênesis 19:17. E aconteceu que, quando os tiraram para fora da cidade, disseram: foge pela tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Foge para o monte, para que não pereças. Mas quando a esposa de Ló olhou para trás, o que aconteceu? Ela foi transformada em uma estátua de sal. Uma transformação tão enigmática que ainda hoje desperta curiosidade. Por que ela olhou para trás? O que isso realmente significa para nós? Podemos perceber que olhar para trás, além de um ato de desobediência, foi um sinal de que sua alma ainda estava presa àquele lugar, aos seus vícios e à velha vida. Por que ela olhou para trás? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre os pensamentos ou sentimentos da esposa de Ló, mas podemos especular. Talvez ela sentisse uma saudade da cidade, com seus confortos e familiaridade. Talvez a ideia de deixar tudo para trás, amigos, posses e até a vida que ela conhecia, fosse simplesmente difícil demais para ela. Ela estava fisicamente fora de Sodoma, mas em seu coração ela ainda estava presa àquele lugar. Ela não conseguiu se desligar da cidade que Deus estava destruindo. Gênesis 19:26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Muitos estudiosos acreditam que a transformação em sal simboliza uma espiritualidade endurecida. O sal, que na Bíblia é frequentemente associado à pureza e preservação, aqui foi usado para simbolizar a morte e a esterilidade espiritual. A esposa de Ló se tornou um lembrete eterno de que a desobediência a Deus tem consequências graves. A mulher de Ló, ao olhar para trás, não apenas desobedeceu, mas também expressou uma falta de fé no futuro que Deus estava preparando para ela. Ela não conseguiu enxergar que a salvação estava à frente, em Zoar, e que o que Deus tinha para ela era melhor do que qualquer coisa que ela estivesse deixando para trás. Jesus, em Lucas 17:32, nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas o que essa simples frase realmente significa para os cristãos? Ela é um alerta para nós não olharmos para trás, para não desejarmos retornar ao passado, às velhas práticas que nos afastam de Deus. Em 2 Pedro 2:6-9, vemos que Deus poupou a Ló, um justo, da destruição. Ele sabia que Ló ainda tinha algo de bom em seu coração, mesmo vivendo em um lugar tão corrompido. Isso nos ensina sobre a misericórdia de Deus, que sempre está disposto a salvar, mesmo no meio da destruição. Versículo 2 Pedro 2:7-8. E livrou o justo Ló, angustiado pela conduta libertina dos maus, porque este justo, morando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo as obras iníquas deles. A história de Ló e sua família é mais do que uma lição sobre destruição e salvação. Ela nos ensina que obedecer a Deus é fundamental para a nossa jornada cristã. Como Ló e sua esposa, muitas vezes nos vemos em momentos de decisão. Precisamos entender que não olhar para trás significa confiar em Deus e seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem incertas. Além disso, a história nos mostra que, mesmo em um mundo corrompido, como o de Sodoma, é possível ser salvo. Mas isso
exige perseverança e confiança plena no Senhor. A história de Ló, sua esposa e filhas nos desafia a refletir. O que estamos olhando? Estamos olhando para o futuro, confiando em Deus, ou estamos presos ao passado, àquelas coisas que nos afastam de Deus? Lembre-se, não olhe para trás. A mulher de Ló nos dá um aviso poderoso. Não podemos olhar para trás. A obediência a Deus e a fé no que Ele tem preparado para nós são essenciais para a nossa caminhada cristã. Que possamos sempre seguir em frente, com os olhos fixos no que Deus tem para o nosso futuro e nunca hesitar em obedecer à sua voz. Se você deseja mais conteúdos que nos ajudem a entender a Bíblia de forma profunda e aplicar esses ensinamentos na nossa vida diária, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre a história de Ló e o que ela nos ensina.